É comum as pessoas dizerem que elas têm fé, que têm alguma religião, que acreditam em Deus. Quando alguém diz que não acredita em Deus, isto nos deixa espantados. Mas como, pensamos nós, como é que ele pode ser descrente, ateu, não acreditar em Deus? Assim ficamos admirados pela falta de fé na vida de tantas pessoas. Este também foi o sentimento de Jesus ao voltar para a sua cidade de Nazaré. Diz o Evangelho de hoje que Jesus ficou admirado porque aquelas pessoas não acreditavam nele. Mas e se Jesus observasse a fé das pessoas da minha cidade? E se ele observasse a fé das pessoas da minha congregação cristã? Qual seria a sua admiração? A fé ou a falta de fé? E indo mais além, o que Jesus diria a respeito da minha fé? Qual seria a sua admiração? A fé ou a falta de fé na minha vida? Sejam bem-vindos a mais esta pregação da semana, neste 6º domingo após Pentecostes. O tema do culto, conforme os textos bíblicos, segue nas seguintes palavras: a fé que faz Jesus ficar admirado. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém.
Com coração sincero, vamos chegar perante Deus e confessar humildemente os nossos pecados. Ó Deus gracioso, chegamos diante de Ti para pedir perdão de todos os nossos pecados com os quais ofendemos a Tua santa vontade. Pecados que estão em nosso coração, pelas palavras, pensamentos, atitudes, pecados que demonstram muitas vezes a nossa falta de fé e também os frutos da fé verdadeira. Reconhecemos, ó Deus, que nada podemos fazer para receber o Teu perdão e viver uma vida que Te agrada. Por isso chegamos diante de Ti para pedir o perdão dos nossos pecados através daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E assim também pedimos renovação para a nossa vida cristã, para vivermos uma vida que Te agrada. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, estimado irmão, estimada irmã, nós cremos que Jesus entregou a sua vida por nós na cruz, que ressuscitou e também foi Ele que prometeu enviar o Seu Santo Espírito para vivermos uma vida que agrada a Deus. Dessa forma, crendo em Jesus, temos a certeza que os nossos pecados estão perdoados. Amém. Salmo 123. Pedido de misericórdia. Ó Senhor Deus, levanta os olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Tem compaixão de nós, ó Senhor. Tem compaixão, pois somos tratados com muito desprezo. Somos sempre desprezados pelos ricos, e os orgulhosos zombam de nós. Leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 até 5. Quando vi isso, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Homem mortal, fique de pé. Eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu ouvi a voz dizer: Homem mortal, eu o estou mandando ao povo de Israel, que se revoltou e se virou contra mim. Eles ainda são rebeldes, como os antepassados deles também eram. São teimosos e não me respeitam. Estou mandando você para dizer a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Tanto se derem atenção a você, como se não derem, eles vão saber que um profeta esteve no meio deles. A epístola para esse domingo encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, onde lemos: O espinho na carne. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Até aqui a leitura.
O Evangelho para esse domingo encontra-se registrado em Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Tendo saído dali, Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Assim termina a leitura do Evangelho. Por teu favor, e quando para mim a vida já ao fim eu vir chegar, ó Santo Salvador, nas tuas mãos de amor, sem susto e sem temor, eu quero estar. No Brasil, somente 8% da população se declara sem religião. 87% dos brasileiros se dizem cristãos. Entre estes, 65% católicos e 22% evangélicos. E 5% seguem outras religiões de cunho não cristão. Portanto, somos um país essencialmente cristão e religioso. Mas se Jesus estivesse hoje em nosso meio, como esteve com aquela gente de Nazaré, qual seria a impressão sobre a fé cristã destes 87% dos brasileiros? E se Jesus observasse a fé dos cristãos da minha congregação cristã, qual seria a sua admiração? A fé ou a falta de fé? E indo mais além, o que Jesus diria a respeito da minha fé?
Qual seria a sua admiração? A fé ou a falta de fé na minha vida? Pois bem, o Evangelho diz que Jesus ficou admirado com a falta de fé que havia na cidade de Nazaré. A falta de fé daquelas pessoas de Nazaré, isto é, de gente conhecida por Jesus desde a infância e juventude dele, deixou Jesus perplexo, espantado. Vamos entender um pouco o que estava acontecendo ali em Nazaré. Depois de muito tempo, Jesus voltou para Nazaré. Foi ali que ele viveu a sua infância e juventude. E ele não vinha mais como alguém na condição de um simples carpinteiro, mas carregava a fama conquistada pelos milagres realizados e pelos belos e cativantes ensinamentos que atraíam multidões. Junto com Jesus havia um grupo de discípulos e sempre muita gente curiosa que o seguia por toda parte. Ao chegar em Nazaré, como era costume de Jesus, no sábado foi até a sinagoga, a casa de oração dos judeus. Ali lhe deram a oportunidade para ler e explicar uma passagem da Bíblia. O evangelista Marcos conta que muitos que o estavam escutando ficaram admirados com seus ensinamentos. No entanto, a admiração logo deu lugar à desilusão. Sentimentos de dúvida, inveja e preconceito tomaram conta das pessoas. De onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Por trás desta pergunta está o começo da rejeição e da descrença em Jesus. A outra pergunta levanta suspeitas sobre quem está agindo por meio de Jesus. Como é que ele faz estes milagres? Alguns dias antes, Jesus tinha sido acusado pelos judeus em Jerusalém de agir pelo poder de Belzebu, isto é, pelo poder de Satanás. Agora, em Nazaré, a acusação permanece. A terceira pergunta está cheia de inveja e maldade. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? É um deboche, como que dizendo: quem é ele para nos ensinar? Esse Jesus é daqui, viveu aqui entre nós. Quem ele pensa que é para nos ensinar alguma coisa? Depois de todos estes comentários e conclusões sobre Jesus, uma triste realidade. Diz o texto bíblico: por isto ficaram desiludidos com ele. Deve ter sido muito triste ver seus conterrâneos, amigos de infância e juventude o tratarem com tanto desprezo e maldade. Mas o pior de tudo mesmo era o sentimento de Jesus, pelo fato de não poder fazer pelo povo de Nazaré aquilo que ele queria fazer. Creio que as palavras mais impressionantes da Bíblia estão registradas aqui em nosso texto. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes. A falta de fé, a rejeição deles, impossibilitou as bênçãos de Deus sobre eles. A conclusão de tudo isso está nessas palavras: e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Essa história, também narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas, merece ser analisada com muita atenção por nós hoje. Isso porque existe o perigo de seguir pelo mesmo caminho, isto é, pelo caminho da desilusão e da falta de fé. Ora, a gente sabe, o normal é a falta da fé verdadeira e todas as consequências desta falta de fé. A grande maioria não conhece a Deus,
não tem os ensinamentos verdadeiros da Bíblia no seu coração e nem na mente, não tem a fé que traz comunhão com Deus e por isso também os próprios frutos da fé. Por exemplo, se no Brasil 87% das pessoas se declaram cristãs, isso não deveria trazer um resultado diferente para aquilo que nós conhecemos como é o Brasil? Nós sabemos que estes números não condizem com a realidade. Se de fato esses 87% fossem cristãos verdadeiros, o nosso país seria bem diferente de tudo isso que acontece de corrupção, violência, injustiças e de tanta coisa que não condiz com a vida daqueles que seguem o Salvador Jesus. Mas nós não podemos falar dos outros sem antes falar de nós mesmos. E daí a palavra de Deus se torna um espelho e não uma janela. Ou seja, devemos olhar para nós mesmos como num espelho e não para os outros como se faz numa janela. Mas fica a pergunta: por que Jesus ficou tão admirado pela falta de fé ali em Nazaré? A resposta é simples. Jesus ficou admirado porque aquelas pessoas de Nazaré pertenciam ao povo de Israel. Elas tinham o conhecimento da palavra de Deus, eram pessoas da igreja. E por serem pessoas que conheciam a Bíblia, e a Bíblia naquele tempo era o Antigo Testamento, essas pessoas também tinham conhecimento das promessas sobre a profecia da vinda do Messias. E agora finalmente Jesus estava ali no meio deles. A promessa estava sendo cumprida. Foram tantos anos de espera e agora, quando finalmente Deus envia o Messias, o Salvador, o povo da promessa rejeita a salvação. É por isso que Jesus fica tão admirado. A salvação estava diante deles, mas a salvação estava sendo rejeitada. Se observarmos alguns detalhes no Evangelho, vamos descobrir os motivos para esta falta de fé que havia ali. Isso está bem explícito no Evangelho, bem como em todo o contexto da história do povo de Israel. Mas antes de ver esses detalhes, podemos voltar àquela pergunta que não quer calar. O que Jesus diria a respeito da minha fé? Qual seria a sua admiração? A fé ou a falta de fé na minha vida? Pensando bem, não posso me queixar de não ter oportunidades e condições para ser um cristão com bastante fé, não é mesmo? É só comparar as chances que eu tenho com as chances que outras pessoas têm, ou seja, as oportunidades de ouvir a palavra de Deus, de receber o Evangelho, de ter o conhecimento das Escrituras Sagradas. Quando tantas pessoas ao meu redor vivem sem igreja, ou vivem numa igreja ou religião que não aponta para Jesus, o Jesus verdadeiro, ou seja, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Voltando para aquelas pessoas de Nazaré, havia algo que interferia na fé delas e que era um motivo desta situação que deixou Jesus tão espantado. Era o orgulho. Sim, era o orgulho. Este era o problema. Eles se consideravam as melhores pessoas do mundo. De fato, eles eram o povo escolhido de Deus desde o tempo do Antigo Testamento, mas escolhidos para serem instrumentos para levar a salvação para outras pessoas. Mas isto os deixou de peito estufado, e a fé, que precisa de humildade, com o tempo ficou enfraquecida e morreu por causa da soberba. A religião deles não era mais fruto do amor, mas da arrogância. E por isso nem era mais uma religião, era uma presunção.
Não é sem motivo que o texto da epístola narra a experiência do apóstolo Paulo, quando ele escreve: para que eu não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, foi-me dada uma doença dolorosa. O apóstolo Paulo reconhece que se não fosse por essa situação em sua vida, dessa terrível doença, ele ficaria de peito estufado. Paulo tinha motivos para se orgulhar, como ele mesmo diz, porque ele era uma pessoa muito religiosa, na condição de fariseu. Nós conhecemos o que aconteceu com este homem, que deixou de lado a religião de confiar em si mesmo e agora de confiar numa verdadeira religião, essa que leva até Deus. Ele confiou plenamente na graça e no amor de Jesus. O texto do Antigo Testamento também segue no mesmo entendimento. Deus chama Ezequiel para ser profeta. Ele diz: homem mortal. Com isso, Deus está dizendo para Ezequiel: você vai pregar a minha palavra, mas não esqueça, você é mortal, você é igual a todos, pecador e mortal. E daí então a ordem de Deus: eu estou mandando ao povo de Israel que se revoltou e se virou contra mim. São teimosos e não me respeitam. Infelizmente, aqui estava o problema daquela gente de Nazaré. O mesmo que aconteceu no tempo de Ezequiel, isto há uns 600 anos atrás. Eles se revoltaram contra Deus. Se revoltaram porque não acreditaram na salvação e assim ficaram desiludidos. E ao ficarem desiludidos, o orgulho e a teimosia tomou conta do coração deles. E sabem, irmãos e irmãs, quando os textos bíblicos do culto sempre apontam para um tema em comum, então o salmo de hoje expressa muito bem qual é a fé que, no bom sentido, faz Jesus ficar admirado. Nós lemos no Salmo 123, ó Senhor Deus, levanto os meus olhos a Ti, que tens o trono no céu. Como o escravo depende do seu dono, e como as escravas dependem das suas donas, assim olhamos para Ti, ó Senhor nosso Deus, esperando que tenhas compaixão de nós. Isto faltou para as pessoas de Nazaré. Eles não esperaram em Deus para receber a salvação. Eles eram seus próprios donos, donos de si mesmos. Estimados irmãos e irmãs, Deus não nos considera seus escravos, escravas, mas seus filhos e filhas. Aliás, Ele se tornou igual a nós, na condição humana, para nos salvar. Quando Jesus voltou para Nazaré, mesmo sendo o Deus Todo-Poderoso, Ele estava ali no meio deles, junto com os seus problemas, junto com os seus pecados, para dizer: vejam, eu estou aqui, eu sou o Deus de vocês, eu quero lhes ajudar. É isso que ainda hoje Jesus diz para cada um de nós, quando Ele ainda vem até onde estamos, no meio dos nossos problemas e dificuldades, junto com os nossos pecados, para nos livrar e nos salvar. Se esta história de Jesus voltando para Nazaré se encontra aqui na Bíblia, é para que nós hoje tenhamos uma fé que faça Jesus ficar muito feliz e admirado. Ainda bem que até nisto, de ter uma fé grande e forte em Jesus, isso não depende de nós, mas o próprio Jesus que nos fortalece através do Espírito Santo. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver contigo
Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Vamos orar. Bondoso Deus, meu amado Pai Celestial e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus glorioso, juntamente com o Espírito Santo, reconheço que a minha fé depende de Ti, da Tua Palavra, do poder que vem da Tua graça e amor. Nada posso fazer para receber a fé, esta confiança que faz ouvir as Tuas promessas e acreditar na salvação que Tu me dás através de Jesus. Por isto, ao ouvir esta história sobre as pessoas de Nazaré que rejeitaram Jesus, Te agradeço por poder ouvir isto e ficar atento aos perigos contra a minha fé. Te agradeço pelos avisos que Tu me dás sobre os perigos do pecado, do orgulho, da arrogância, da desilusão. Não permito ao Senhor que o pecado em mim, o mundo com suas tentações e o diabo com suas armadilhas me afastem da Tua proteção, amor e poder. Por isso Te agradeço por poder ouvir aquilo que Tu me dizes nas Sagradas Escrituras. Através da Bíblia posso sempre descobrir os meus pecados e também relembrar o perdão que vem da cruz, que renova a minha fé. Por isso, ó Deus gracioso, aumenta a minha fé pelo poder gracioso do Espírito Santo que vem a mim através da Tua Palavra. Te agradeço pelas inúmeras oportunidades que tenho de ouvir, meditar e refletir sobre a Tua vontade, revelada na Bíblia. E Te peço também, abençoa toda a Tua igreja, a minha congregação cristã, todos os meus irmãos e irmãs na fé, para que juntos possamos testemunhar com ousadia e firmeza sobre o Teu amor. E quando o mundo cada vez mais se afasta de Ti pela descrença e pecados, Te imploro, ó Deus, continues tendo compaixão da humanidade. Tu enviaste o Teu amado Filho para salvar o mundo. Mantenha, ó Deus Salvador, em Tua santa vontade de salvação, para que Teu reino permaneça em nosso meio, através de nós, pelo nosso testemunho, e que mais pessoas creiam em Ti, e assim tenham a fé que Te agrada e que traz a salvação. Esteja com cada um de nós, nos abençoando com Tuas dádivas espirituais e materiais. E assim Te agradecemos por tudo. Te louvamos e bendizemos Teu santo nome, agora e sempre. Em nome daquele que entregou Sua vida na cruz por nós e que enviou o Santo Espírito para nos dar a fé,
esta fé que nos faz agora te chamar de Pai Celestial. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.